muscular y aliás muscular coração, né? E aliás é a relaxação. E também expliquei para vocês que só o nome sístole especificamente representa nosso ventrículo, sim? E também só o nome diástole, né? A não ser que coloca sístole, átrio, diástole, átrio, sim? Mas só o nome sístole e diástole já automaticamente nos refere ao trabalho do ventrículo. Também explicávamos que vocês deveriam estar tendo na mente que quando os átrios contraem, os ventrículos relaxam, e quando os ventrículos contraem, os átrios relaxam. Isso é uma combinação de trabalho, ¿sí? Para poder que a sangue possa pular de uma câmara para outra. Explicamos também que existem 3 tipos de músculo, segundo sua espessura e segundo seu trabalho: o músculo atrial, o músculo ventricular e o músculo especial. Quando falamos do músculo atrial e ventricular, é basicamente o miocárdio, sim? A única diferença, especificamente aqui, é a espessura, sim? O músculo do átrio, bueno, não só a espessura, tem também outras coisas endocrinológicas, né? Pero aqui especificamente a espessura. No átrio é mais delgado, o ventrículo é muito mais espesso, né? A parede mais grossa. E, obviamente, o átrio tem menos força e o ventrículo tem mais força por isso. Porém, esses 2 músculos consideramos miocárdio que não tem autonomia. E ela vai funcionar. ¿Por qué? Porque existía un músculo especial, ¿sí? Y ese músculo especial lo denominamos sistema de conducción y es lo que representa un automatismo de nuestro corazón, ¿sí? Estos 2 músculos de cima son se activa porque el músculo de bajo está trabajando, ¿sí? Explicamos también que 4 válvulas tienen un corazón que funciona, sí, maestra, pero 4 válvulas que funcionan, y vamos a ver 2 válvulas AB y 2 válvulas semilunares, ¿eh? Y as 4 na real, trabalham mais ou menos no simultâneo. Por quê? As válvulas AB e mitral trabalham ao mesmo tempo, da mesma forma, praticamente, e as válvulas semilunares também trabalham ao mesmo tempo e da mesma forma, né? Então, é importante isso. Explicamos também que vocês precisam super entender para nossa prova o que? O ciclo cardíaco, né? Que era um fenômeno de batimentos e também fenômeno de como a sangue se movimenta dentro do nosso coração. E já entrando nessa parte de fenômenos de batimentos, que basicamente é a ausculta cardíaca, nós temos o quê? Temos 2 barulhos dentro do coração muito importantes que representam o primeiro barulho e o segundo barulho do coração, que nós chamamos o primeiro, colocamos o nome TUM, por ser um barulho muito mais amortecido, mais prolongado, né? E ela representa o fechamento das válvulas atrioventriculares. E o segundo barulho é TAC. Colocamos o nome de TAC, isso não está escrito no livro, isso eu coloco na cabeça de vocês para vocês diferenciarem os barulhinhos, né? O TAC é um barulho com menos tempo, é um barulho mais seco, sim? Não é amortecido o barulho, sim? É como se fosse um portaço, né? E basicamente ela representa as válvulas semilunares trabalhando aqui, sim? Então, os barulhos do coração, que seria a ausculta cardíaca, se dá por culpa do fechamento das válvulas, não da abertura, sim? É a primeira coisa que vocês têm que entender. Então, aqui se dá por fechamento das válvulas e não por nossa abertura, ok? Muito bem. E fuimos estudando o que? Nosso ciclo cardíaco completito, ¿sí? Experimentar nosso ciclo cardíaco, ¿sí? Ciclo cardíaco. E o livro explicava, graças a Deus, o livro, vou explicar. Pedaço.
Entonces, o livro começava a explicar desde esta parte, ¿sí? O ciclo cardíaco, y comenzaba a explicar desde el enchimento dos ventrículos, ¿sí? Falando de que toda a sangre que tem que passar dos ventrículos, só com a abertura da válvula passava 80%. Aí isso nós chamávamos sentimento rápido, E depois contrai o átrio e iria passar esses 20% que estavam faltando, e nós denominamos sentimento lento, ¿sí? Nesse momento está totalmente enchido com os ventrículos e aí pulamos a la etapa de sístole, A etapa de sístole começa com o fenômeno de contração isovolumétrica. Quando falamos de fenômenos de contração isovolumétrica, o ventrículo contrai, mas não se esvazia o ventrículo, Não se expulsa a sangue. E por quê? Porque justamente ela contrai, a pressão dentro aumenta, a válvulas abrem e se fecham, vocês escutam o primeiro barulho do coração, e nesse mesmo momento do barulho, 4 válvulas estão totalmente fechadas, ¿sí? Ventrículo continua sin expulsar sangue nesse instante, pero ele continua contraindo, e aí chegamos na parte onde nos perguntamos quanta força ou quanta pressão que precisa cada ventrículo para poder abrir suas válvulas. Se do lado esquerdo necessitamos uma força maior a 80 para abrir a válvula na aorta, e do lado direito uma força maior a 8, ¿sí? Uma vez que abrimos as válvulas semiolares, automaticamente começa o período de ejeção ou período de expulsão. Nesse momento, justamente, se abre as válvulas e de tudo que tem que sair, primeiramente sai 70% e depois vai sair os 30%. O 70% nós denominamos ejeção rápida e os 30% chamamos ejeção lenta. Uma vez que expulsamos a sangue, então precisamos começar o período de diástole, O período de diástole tem 2 etapas, mas a primeira etapa é a relatação isovolumétrica, que representa o ventrículo relaxa, mas ela não se enche de sangue. E a pergunta é por quê? Porque o ventrículo relaxa, a sangue das artérias tenta voltar ao nosso ventrículo, mas não acontece isso, E por que não acontece isso? Porque as válvulas semiolares se fecham nesse momento. E nesse mesmo exato momento, 4 válvulas estão fechadas, então não consigo se enxergar. Uma vez que continua relaxando, a pressão continua diminuindo, então vai fazer que se volte a abrir a válvula átrio ventricular e comece totalmente o ciclo de novo, ¿sí? Isso é um ciclo do coração, que são ciclos. E, basicamente, aqui é DUM, que seria o primeiro barulho do coração, e nesta parte, que é a relaxação isovolumétrica, está. Basicamente, os barulhos cardíacos, que serão as agulhas cardíacas em português, que é contar, acontece na que tem o nome isovolumétrico, ¿sí? Na contração isovolumétrica e na relaxação isovolumétrica, ¿sí? Não acontece no período de expulsão ou ejeção e tampouco acontece no período de enchimento de sangue, tá bom? Muito bem. Uma pergunta aqui, a ver, aqui. Quando eu faço o primeiro barulho cardíaco, eu não existo ou em diástole? Sim. Você faz DUM, por quê? Porque fecha a válvula AB. Porque fecha porque você aperta o ventrículo, contrai o ventrículo. Então, significa que você está no período de sístole. E quando você escuta
Entonces está en periodo de diástole. Después comienza otra vez sístole, diástole, ¿sí? Entonces isso se repete várias vezes. A ideia é que só se escute, o fechamento da válvula AV e o fechamento da válvula semilunar. A expulsão de sangue não se deveria disputar, nem o enchimento de sangue não se deveria disputar, sim? Eu não sei se eu coloquei para vocês disputarem no coração ou não. Não vou colocar, vou procurar um barulhinho para vocês. Tá? Vou colocar aqui um barulho. Na real, vou ser sincera, fala assim, el primer barulho, voy a desenhar, agora puedo desenhar, aquí está. Realmente, el dibujo de los barulhos serían así, do ta, y después do ta con silencios más prolongados, ¿sí? Escuchen otra vez. Se vocês ficaram assim, a condução é difícil, né? Vou ser sincero. O tema de escutar, ao escutar, vocês têm que treinar, sim? Para algumas pessoas vai ser mais fácil porque tem ouvido musical, mas para outras pessoas vai ser mais difícil porque tem que treinar o ouvido, sim? Isso tem 50.000 barulhos, né? E nesse caso, isso é um barulho fisiológico, né? Mas, por exemplo, vamos escutar outro por aqui. A ver. Não. Esse daqui, vamos escutar. Acontece que quando vocês nunca pegaram o papelzinho da bala dos bosques e colocaram assim e fizeram. Bueno, então isso, por que vive? Já falei antes. Por que tem esse som que vai pitado? É porque o ar bate contra a sacolinha, né? E isso faz um som vibracional, né? A mesma coisa acontece dentro do coração, mas não é ar, né? É a válvula com atrito é a sangue com atrito das válvulas. E duas coisas, a válvula pode estar frouxa ou a válvula pode estar muito dura, né? Então tem muitas patologias outra vez dentro, mas neste caso, por exemplo, o último que vocês escutaram é assim. Así se escucha, ¿sí? Y si yo fuera así, vamos a simular otra vez. Exageré, ¿no? Una sístole o una diástole un problema. Na sístole un problema. Essa é a primeira coisa que vocês têm que me aprender, ¿sí? Não adianta vocês só porque não sei, caramba, você não sabe se existe o dentro, ¿sí? Vocês têm que, primeira vez, entender se estamos na sístole ou na diástole, ¿sí? Agora vou colocar som. Se parece? Sim, na contração, exatamente, na sístole. Agora escute igual. Vai, aqui.
do, tá, do, tá. O problema também na sístole, isso aqui já não é nas válvulas AV, agora é nas válvulas semilunares o problema. Depois eu explico por quê, sim? Não se preocupe, mas só pense comigo. Se eu tenho problema nas válvulas, as válvulas atrioventriculares estão frouxas, por exemplo, tá? Não importa qual delas, agora mesmo, se porque tem outros barulhos para diferenciar outra vez, mas agora eu faço assim. Tá. Tá. Significa que quando você aperta, a válvula não se fecha bem e a sangue está aí virando para qualquer lugar, né? A sangue sim está saindo por as artérias aórticas e as artérias pulmonares, mas também está voltando para o átrio, entenderam? Não se fechou bem, por isso você não escuta o tom, entenderam? E no segundo que eu coloquei para vocês de exemplo, ele sim se escuta o tom, faz assim, do, tá. Ou seja, que a sangue, as válvulas AV sim se fecham, e se fecham muito bem, mas agora as semilunares aqui não se abrem muito bem. Por isso que vocês escutam um barulho como se fosse que a sangue está tentando sair por tudo, mas não está conseguindo. Mas aí se fecha bem. Não se abre bem, mas se fecha bem. Entenderam? Por isso os barulhos vão trocar. Entenderam? E tem uma coleção de barulhos por isso, né? Pero cada válvula terá seu barulho próprio, digamos que de doença. Agora, o principal é entender o fisiológico, né? Vocês falam, esse é fácil, não tá? É verdade. Mas aí, quantas válvulas são? Quantos? Não, 4. Sim, 4. E quantos barulhos são? Como que eu vou saber então qual é qual? Mas são 4 válvulas, você tem 2 barulhos. Se eu quero saber a letra entender? Tiene que ver con, literalmente con eco dentro del corazón, ¿sí? Eco musical, vamos a decir así. Si yo me paro en el medio de la sala de clases y le digo hola, ¿sí? Digo hola, ¿verdad? El barullo se expande de una forma equitativa en clases, ¿está bien? Si yo me paro acá en esta misma esquina y digo hola, estas pessoas escutam mais forte, mas aquela pessoa lá no fundo escuta mais baixo, ¿sí? Es el mismo sonido, ¿ok? Hola en el medio, hola acá. La única diferencia va a ser que cuando tú colocas usted en un lugar, ese tag que vocês estão colocando, vocês estão escutando a válvula pulmonar. E o outro tag que você está escutando, se você não troca o esteto, já vou mostrar onde que é, vocês estão escutando a válvula aórtica. Por quê? Porque você se aproxima o esteto na válvula aórtica, entenderam? O tag especificamente que vocês estão escutando em uma posição que você colocou o esteto é da válvula aórtica. Si tú trocas en la válvula pulmonar, si tú trocas en la válvula mitral, si tú trocas a posición en la válvula difusora, ¿sí? Por ejemplo, o som é o mesmo, é tudo, não troca, tá? É tudo, tá? Só que dependendo da posição, neste caso, vamos estar ou na tricúspide ou na mitral, ¿sí? Vou colocar aqui, já que estamos falando de difusão. Quatro válvulas, 4 focos. Não vamos sair mais disso, né? O que acontece? Se eu coloco o esteto, né, no segundo espaço intercostal do lado direito, eu vou estar no foco aórtico. Ou seja, o TAC que vocês escutam aqui, vai ser um TAC da aórtica, sim? E
E o tá que vocês colocam do lado esquerdo vai ser o tá da pulmonar, entenderam? Se vocês descem e colocam o esquerdo no quinto espaço intercostal do lado esquerdo do esternão, na borda esquerda do esternão, vocês estão escutando a válvula tricúspide, sim? E se vocês colocam no quinto espaço intercostal la línea hemiclavicular, essa metade da clavícula, vocês, a nível do mamilo mais ou menos, vocês estão escutando a válvula mitral, sim? Então, é como se fosse, imagine só, eu tenho uma gêmea, sim? Não é a 1, não é a 2, sim? As duas vamos falar a mesma coisa no mesmo momento, sim? Mas, se eu falo aqui, então vocês estão escutando a noia 1, mas se vocês se param do outro lado, vocês estão escutando a noia 2, ¿entenderon? Entonces, es básicamente una resonancia en nuestra caja torácica, ¿sí? Y es lo que conseguimos ver. Existen más focos, existen más formas semiológicas, pero este es lo básico, ¿sí? Lo básico de lo básico. Mas eso es cuando ustedes disputan ese ta, ta. Si yo coloco un esteto aquí, aquí, ¿sí? Vocês vão escutar mais forte qual barulho? O tá. O tá. Aqui em cima, vocês vão escutar mais forte o tá. Se vocês descem, vocês vão escutar mais forte qual? O entenderam? Tipo, o barulho feio ou o tum que vocês estão querendo escutar. Sim? Por quê? Porque a distância do sonido propriamente. E é mais, aí vocês vão falar assim, peraí, esse barulho feio é na mitral ou é na tricúspide? É a seguinte coisa. Aí vocês vão provando, né? Coloca aqui e vão comparando, sim? E vocês vão falar, meu Deus, é tudo a mesma coisa, sim? No começo, sim, parece tudo a mesma coisa, é normal, sim? Mas depois você se acostuma, né? Porque vai desenvolvendo esse ouvido cardiológico, sim? O ideal seria saber justamente o básico e depois falar assim, ok, está com sopro diastólico, está com sopro sistólico, esse é o principal. Imagina isso que não sabe qual sopro é, mas por lo menos vamos conseguir fazer um diagnóstico sintomático, não vai dar um diagnóstico pontual, mas vamos conseguir encaminhar para o cardiólogo, porque já está feio o assunto aí, né? Mas vamos conseguir escrever um diagnóstico certo, sem estar errado, entendeu? Então, aí sim vamos conseguir fazer um encaminhamento, tá bom? E depois de treinamento, a mesma coisa, o pulmão também tem seus barulhos especificamente, assim, e é questão de treinamento. Vocês sabem que o pulmão também sopra? O pulmão também sopra. Vocês conhecem a garrafa? Não sei se eu estou muito bem, né? Mas existe um instrumento musical que é uma garrafa. E vocês vão dar assim. ¿Verdad? Enfim. E já tinha alguns, né? Pero você vai assoprando e vai saindo um barulho da garrafa de vidro, né? Bueno, então o pulmão também tem esses tipos de sopro com barulho. Você vai escutando esses sopros do pulmão com a pleura, sim? Tem vários tipos de barulhinhos diferentes também, então. Pero tudo isso vocês vão estudar com semiologia médica. Eu só falo para vocês que tudo é comparativo com uma coisa que vocês já escutaram, já viveram. Por agora não se escuta mais muitos tipos de instrumentos. Sim. Sim, claro, a pneumonia. Muito bem, a pneumonia ou líquido no pulmão, sim? Nesse caso, por exemplo, só para vocês escutarem, olha só. Não vamos entrar muito aqui, pero já que a menina me perguntou, assim se escuta um pulmão normal. Você sabe quando, não sei se você já foi em algum lugar assim, mas quando o vento vai por essas
Eso se llama murmullo. Olha isso. Aqui é um pulmão normal. Esse é o que mais normalito e é como se fosse. Sabe quando vocês têm assim um canudinho, vocês fazem um borbulhinho assim, né? Vai, isso significa que o pulmão tem água, sim, não água, líquido, né? Já seja pouco ou água mesmo, né? Então, aí vocês escutam uma coisa chamada crepitação, né? E tem o famoso silbido, que é literalmente o pulmão começa a picar. Agora sim. Esse é pronto. É tipo a moto, tá vendo? Igualito, né? Só que um pouquinho mais, um barulho mais baixo, né? Então, são muitos barulhos que tem o pulmão, né? E realmente é questão de ir escutando e aprendendo devagar, né? Vocês vão treinando para isso, para treinar no final da história, né? Mas aí que vai. Normalmente, eu gosto de pessoas grandes, né? Gosto de criança para brincar assim normal, né? Para criança normal, de paciente não sou retornável. Bueno, por quê? Quando vocês estão com pediatria, vocês têm também fazer isso, né? Imagine só vocês estão, vamos falar assim, na aula de pediatria, sim? E vocês nem sequer entendem ainda o que é adotar. E você fala, meu Deus, eu não entendo nada. Mas aí você tem que escutar adotar muito bem, no tempo certo, mas aí a criança está gritando como doido. Né? E aí você tem que tirar o som da criança, o grito, e tentar se concentrar justamente no coração. Quando ele grita na parte pulmonar é bom, porque aí você escuta muito bem os barulhos do pulmão, né? Mas quando você precisa escutar o coração, tem coisas muito pontuais, aí um pouquinho complicado com crianças, principalmente com crianças que têm, sei lá, bebê, 1 ano, 2 anos, que não colaboram, digamos assim, né? E muito, na real, vou ser sincero, as crianças sim colaboram, elas são muito inteligentes. O problema é que quando está perto dos pais, eles se compõem. E aí, esse é o meu problema, né? Os pais dizem, nossa, tem que fazer isso. Enfim. Então, já vocês sabem, são 4 válvulas, né?
más solamente dos barulhos y como que un distingo colocando un esteto en un lugar correspondiente de cada válvula. Entonces ahí colocando este esteto, ustedes van a conseguir entender y un segundo barulho que estamos usando específicamente de una válvula o un primer barulho específicamente de una válvula aquí, ¿tá bom? Muito bem, voltando aqui, vamos na parte de... Não, sí, era eso. No era eso. Espera, era eso. Ahí. Entonces, ya ustedes saben cómo serían los barulhos cardíacos fisiológicos. Ya ustedes saben que tenemos el DUM, que representa sístole y expulsión de sangre, y el TAP representa diástole y enchimento venoso corazón. ¿Tá? Ahora, não sei se falamos disso, mas vamos falar volúmenes ventriculares. Explicamos los volúmenes ventriculares, que son 3 volúmenes, y vamos a estar utilizando un volumen telediastólico, un volumen sistólico y el telesistólico. Cuando yo hablo del volumen telediastólico, hablamos de la capacidad total de un ventrículo, o sea, aquí tengo un ventrículo a posta diástole. Y representa 110 a 120 según nuestro libro, pero utilizamos para nuestra prueba un número 120. Para no tener esa confusión. Tenemos el volumen sistólico, que es un volumen que tiene que ser expulsado la contracción o expulsado la sístole. Y este valor es 70 ml. Luego tenemos el volumen telesistólico, que es el volumen residual. Eu que fica, porque 120 só saiu 70 e vai ficar 50, sim? É o volume que temos a posta sístole, sim? E eu expliquei, não sei, mas eu expliquei também, sim? E o que acontece? Que estos volúmenes que van entrando o saliendo, vocês já sabem que não entra tudo de uma vez e sai tudo de uma vez, vai por etapas. Então, quando vocês pensam de tudo que tem que passar no atrofentículo, primeiro passa 80%, quanto vale isso em ml? É a pergunta. Isso em ml vale 56 ml, sim? E depois vai valer, quando o átrio contrai, esses 20% vale 14 ml. Por quê? 56 mais 14, quanto vale? 70, sim? E por que assim, doutora? Eu pensei que 120 que pula, não pode. Por quê? Porque já tem 50 e eu preciso carregar com o que falta. E falta 70, entendeu? Então, primeiro passa 56 ml e depois passa 14 ml, sim? Como que a senhora pergunta esta parte da prova? Não pergunto isso, pergunto mais em percentual aqui. Eu não pergunto primeiro passa 56 ml e depois 14, não. Eu pergunto primeiro passa 80% e depois passa 20%, sim? Porque no final da história, se eu coloco um caso de perguntas assim, eu não estou avaliando se você entende, estou avaliando a matemática de vocês. Não me importa a matemática de vocês, tá? Importa que vocês entendam como se movimenta a sangre, sim? Porque estes números variam segundo o paciente e segundo a patologia. Então, o que me interessa é que vocês decorem o percentual aqui. Obviamente que os conceitos e os volumes fisiológicos têm que saber, mas não essa matemática ainda. Agora, detalhe crucial dos auxílios. Vamos abrir o periquinho, ok? Aqui. Vamos. Palavras claves que vamos ter em conta. Isso sim é um pouquinho novo, tá bom? E precisamos aprender para nossa prova. Até aqui, praticamente, vai ser a prova de vocês. Vamos lá. Palavras técnicas de cardiologia. Nosotros tenemos una cosa llamada retorno venoso, ¿sí? Es una nueva palabra para ustedes. El nombre es básicamente
Depois tem uma palavra chamada pré-carga e depois pós-carga, né? Muita pessoa pensa que a pré-carga é o que vai sair e a pós-carga é o que fica, né? Mas não, pessoal. A pré-carga do coração é justamente a pressão diastólica. Vamos lá. Sabe quando o átrio está passando, sabe? Quando carregamos o ventrículo, quando enchemos o ventrículo, essa sangue dentro do ventrículo tem uma pressão, né? Qualquer coisa que enchemos tem pressão, ok? E isso é a pré-carga. Precargar para depois expulsar, entendeu? Então, o que representa a precarga? É a pressão de sangue contra os ventrículos, sim? E em palavras mais simples, é a pressão telediastólica, sim? É a pressão telediastólica, sim? Seriam os dois, seria 100% de sangue carregado já, entendeu? Nesse momento, quando está totalmente carregado, está fazendo a pressão telediastólica. Pero sim, exatamente isso. Uma vez que vocês fizeram a pré-carga, que seria a pressão de sangue contra os ventrículos, vamos ter o quê? A pós-carga, sim? A pós-carga é a força que o ventrículo precisa para expulsar sangue, sim? Quando eu falo de pós-carga, tem muita mais ciência por detrás, mas agora está falando mais da força que tem o ventrículo para expulsar. Por que eu falo que tem muito mais ciência por detrás, pessoal? Porque não é só apertar, é apertar. Acá se aplica uma lei que se chama lei de Laplace en física, ¿sí? Es apretar y también vencer una resistencia. Porque vamos lá. Primera cosa, temos que abrir a válvula. Aí vocês vão falar assim, sim, é só a válvula. Não, pessoal, não é só a válvula. É todos os vasos sanguíneos que estão em todo o nosso corpo com as artérias contraídas. Entendeu? E essa seria como se fossem as pontas das mangueiras. As pontas, imagina só que as pontas das mangueiras estão apertadinhas, né? E você está abrindo a torneira. A torneira, a água vai ter uma resistência, entendeu? Então, quando falamos de pós-carga, estamos falando sim da força do ventrículo que tem que fazer para poder expulsar. Mas muitas pessoas não ficam assim, aperta. Não. Aperta e tem que vencer a abertura da válvula e tudo que está lá fora para poder mover todo esse líquido. ¿Sí? Então, isso é a pós-carga propriamente. ¿Sí? Força do ventrículo que precisa para poder expulsar. Tá bom? Depois tem outra frase, outro nome que vocês conhecem, que é frequência cardíaca. Essa não tem erro. O que é a frequência cardíaca? São os batimentos contados em 1 minuto, né? Mas aqui o normal que uma pessoa em repouso está entre 60 a 100, é por repouso, tá? Mas aqui eu quero que vocês prestem atenção. O que são os batimentos do coração, segundo o que acabamos de revisar? Sistolização. O que é sistolização? Muito bem. E se repete, isso como se chama? Ciclo. Muy bien. Entonces, la frecuencia cardíaca son los latidos contados en 1 minuto, mas também podemos falar que a frequência cardíaca são os ciclos do coração contados em 1 minuto. Por que eu falo isso? Porque vai que na prova está desse jeito, ou que está desse jeito, não me importa. Se vocês compreendem que não importa da forma que está escrito, vocês têm que entender. Entender? Já estou falando que existe um sinônimo para isso, tá? Muito bem. Então, sim, a frequência cardíaca são os batimentos ou os ciclos contados em 1 minuto. Sim? Muito bem. E aí chega a parte interessante que fala sobre o débito cardíaco ou gasto cardíaco. Isto informa, tá bom? Gasto cardíaco é o volume de sangre que o coração converte
bombea en un minuto. Y acá vamos a colocar así: volumen de sangre que el corazón expulsa o bombea. De aquí, ¿cuánto es el volumen de sangre que el corazón expulsa? 70 ml. Muy bien. ¿Y 70 ml cómo se llama? De los tres volúmenes que ustedes tienen. Volumen sistólico. Muy bien. Perfecto. En matemática significa veces. Un minuto. Ahora, un minuto representa ¿qué cosa? 60 o representa frecuencia cardíaca. Frecuencia, no. Representa, sí, un minuto es 60 segundos, pero en este caso yo quiero saber por qué coloca un minuto. ¿Sí? ¿Cuántas veces en un minuto estamos haciendo esto? Sería. ¿Y qué significa cuántas veces gira un corazón en un minuto? Frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, así fijaría la fórmula: volumen sistólico veces frecuencia cardíaca. ¿Sí? Esa es la fórmula del débito cardíaco. ¿Qué hemos hecho? Dice cura. Dice cura. Tal cerebro. ¿Sí? Como vamos a lembrar vocês? Eu não coloco muitas fórmulas, a maior parte de fórmulas eu sempre coloco na prova, porque vocês vão usar, pero isso sim é uma coisa que vocês têm que saber como fazer, tá bom? Por exemplo, a ver, querido. La persona que quiere como coartación ahora, se va a tener variaciones, porque la cantidad de sangre que se va a expulsar no va a salir todo. No va a salir, sí, exactamente, va a tener proceso. Y en la presión arterial, dependiendo, Eso va a ser diferente a la parte de arriba y abajo. sí, va a tener diferencia. El corazón funciona, pero después, si no se arregla, va a tener una insuficiencia con el tiempo, va a cansar y ahí la sangre va a variar. ¿Sí? Al comienzo todo funciona y solo la presión no está correcta. ¿Sí? Entonces ese sí después varía. 60 a 100 en pacientes perfectos. Sí, 60 a 100. Ahora, ¿cuánto corazón bombea en un minuto? A media de 5 litros minuto. ¿Sí? El corazón haciendo nada, así como usted está, debería de bombear 5 litros minuto. ¿Sí? Claro que si ustedes hacen ejercicio, va a bombear más, porque va a bater más, precisa más, y obviamente, y si ustedes duermen, va a bater menos y va a relajar. Entonces, esa sería la forma de saber cuánto es el débito cardíaco. ¿Qué significa y por qué es importante? Ahí el compañero de ustedes me dijo la presión. ¿Sí? ¿Cierto? Si yo supuestamente tengo 5 litros minutos, una media, significa que la presión, según sus libros, va a estimar a 120 por 80. Si esos litros disminuyen, la presión arterial va a disminuir, de eso se trata, ¿me entendieron? ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Y ahora vamos a recoger esa palabra, tenemos que aprender esa frase también. Directamente proporcional e inversamente proporcional. ¿Qué me refiere directamente proporcional? Que va a influir, ¿entendieron? Todo influye para, como si puede ser un efecto dominó. Por ejemplo, si yo les digo, la lluvia y el sol ayudan a crecer a esta planta, ¿sí? Traducido eso, la lluvia y el sol hacen crecimiento proporcional a la planta. ¿Estamos entendiendo? Perfecto. Ahora, si yo les digo, lluvia radioactiva, ¿es directamente proporcional al crecimiento de la planta o inversamente proporcional al crecimiento de la planta? ¿Entendieron? Ahora, vamos allá. Mi gasto
cardíaco es directamente proporcional al retorno venoso o inversamente proporcional al retorno venoso. ¿Qué dice César? Otra vez la pregunta. ¿El débito o gasto cardíaco es directamente proporcional a mi retorno venoso o inversamente proporcional? Porque que nos digan es directamente, porque si no llega a salir, ¿entenderam? Para poder sair, tem que chegar, ¿entenderam? Claro, isso é fisiologia. Se chega muito, sai muito. Assim de simples. Fisiologicamente falando. ¿Entenderam? Claro. Otra pregunta, aquí no está, pero por ejemplo, la presión arterial es directamente proporcional al débito cardíaco. Es poquito más chiqui con esa palabra, ¿no? Pero bueno, la presión arterial es directamente proporcional al débito cardíaco, ¿sí o no? Aclaro que sí, sin expulsão de sangue, você não tem pressão de sangue. ¿Entenderam? Claro que es directamente proporcional. ¿Entendieron? Tiene que ser así. ¿Ok? Entonces, pues, niños, la palabra directamente e inversamente, pues, ustedes lo mirar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de aquí para frente son esas frases que vamos a estar usando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya sabemos aquí. Por ejemplo, aquí fala, por ejemplo, colocamos aquí. Teóricamente, ¿cuánta sangre bombea un corazón en una contracción? 70 ml, que representa un volumen sistólico. Y justamente, ¿cuántos ml de sangre bombea un corazón en un minuto? Es un débito cardíaco. Y colocamos un 75 batimentos por minuto. O sea, ¿cuántos batimentos? Dependiendo de vocês. A ver, ¿alguna persona con un reloginho de batimentos? Ninguém? Meu Deus! Aí. 72 tem aqui a colega. Flávio, ¿verdad? Flávio. Vamos aí. 70 vezes 72, quanto vai? 5.000? Muy bien. 5.040 ml barra minutos. ¿Sí? E eu já estou falando para vocês. Se cai na prova de vocês, eu não vou aceitar se vocês não me colocam ml minutos. A ver, por aquí yo escribí también. ¿Dónde está? Voy a presentar para ustedes aquí y después uno que. Sí. Voy a colocar. Delegado. Yo quiero esa foto bien grande. No sé, ¿sí? Aquí voy a conectar para no tener erro. Sin nada. ¿Está certo? Só voy a aceptar respostas completas con siglas correctas. Acabou de acontecer otra vez que me colocaron, no me lembro, ¿eh? Pero foi assim número muito grande de litros por minuto, né? Acho que foi, não me lembro quanto, foi uns 10.000 e alguma coisa litros por minuto. Pessoalzinhos, né? Pelo amor de Deus. Entonces, se vocês fazem a conta, a primeira conta que sai, eu estou falando, na calculadora é ml barra minutos. Se vocês sabem trocar de litros para ml, aí vai na conta de vocês, sem problema, eu aceito. Mas se vocês não sabem, esse numerito da calculadora, vocês colocam e coloquem ml barra minutos, caso saia na prova de vocês, sim? Porque pode ser que saia uma fila e outra não, e assim vai, sim? Mas, assim, não vou aceitar.
ml barra minutos, ¿sí? ¿Ok? A outras turmas, por falta de aviso, não falei assim, né? Eu, tipo, acertei, mas depois pra frente já não. Né? Não. Deus me livre, pelo amor de Deus, tinha um coração de baleia, bem? Não pode ser. É que parece uma coisa assim, eu sou um ponto, eu sou uma vírgula. Pessoal, uma vírgula mata uma pessoa, sim? É uma coisa meio besta, mas uma vírgula mata pessoas, sim? E se mata até que tá. O problema é se vive com sequelas, entender? Se mata pelo menos em um momento que é triste, né? Mas se vive com sequelas, vai ser um problema para esposo ou para o esposo, ou para a pessoa que cuida, para o cuidador, vai ser, se este tem filho, para a geração do filho, para a geração do neto, e capaz que o bisneto comece outra vez a entrar na faculdade. Entenderam? Essa é a realidade. Então, uma vírgula destrui gerações familiares, sim? Não destrui uma vida, gerações familiares, sim? Então, é legal desde já, né, começar a usar isso, as coisinhas de formas corretas, tá bom? Muito bem, muito bem. Por isso, 100.000 vezes está escrito, é importante, sim? Bueno, gente, agora vamos falar sobre esta nova palavra que se chama fração de ejeção, sim? Fração de ejeção. La fracción de ejeção, primeira coisa, sempre vai estar em percentual. Nunca vai chegar em ml, sempre vai vir o número em percentual, porque o nome mesmo fala fração, porção, entendeu? Então, o número sempre vai estar escrito em percentual. Segunda coisa, e que é a fração de ejeção? Representa a capacidade do ventrículo de expulsar sangue. Ou seja, primeira pergunta, para que nasceu o ventrículo? Para contrair e expulsar, sim? E a pergunta é, quanto tem que expulsar? Vocês falam 70 ml, mas aí que está. Essa é a capacidade fisiológica. Se varia disso, então estamos com insuficiência, sim? Não funciona, significa a palavra insuficiência. E aqui fala, em condições fisiológicas e patológicas. Eu uso como assim, fisiológicas e patológicas? Porque a fração de ejeção, o número que nosso livro básico nos dá, é o número 60%. Como é isso? Del 100% de sangue que tem os ventrículos. Aí vamos lá. Quantos ml tem um ventrículo total? 120. Fala que ele tem que ter a capacidade de expulsar 60% do total. Entendeu? Ou seja, se ele está nesse valor, significa que funciona. Claro que tem uma mínima e também tem uma máxima, mas está a média que o livro vai mostrar. Se fazemos as continhas matemáticas, realmente não dá 60, 58 percentual vai ser, sim? Pero, de igual maneira, é a fração de ejeção. Mas, de onde que eu tiro isso para ler para o paciente? Vou explicar para vocês. Se vocês são médicos clínicos, ou lá na UPS, estão fazendo clínica geral, não cardiologia, tá bom? O que interessa do coração do paciente? Não viagem, resposta simples. Não tá. Pode ser. E sim, muito bem. Se não tem assopro, essas coisas, quero dizer. Mas aí, antes de tudo, imagine só vocês vão fazer a avaliação pré-quirúrgica, né? Porque o clínico é o que faz uma avaliação pré-quirúrgica se o paciente não é grave. Se ele é grave, são especialistas que fazem, tá? Bueno, entonces, chega uma ecocardiograma para vocês. E essas coisinhas de volume, isso está tudo lá. O que interessa para
a fração de ejeção. Por quê? Basicamente assim, é o que te fala se o coração funciona ou não funciona. Assim de simples. Funciona ou não funciona? Essa é a primeira coisa, dizer, funciona ou não funciona? Sim? Poderia, depende qual sopro, entendeu? Algumas vezes sim e outras vezes se mantém. Pero ainda é patológico que fala fisiológicos e patológicos, entendeu? Mas aí que está. A primeira coisa que eu quero saber é se meu coração funciona, se está funcionando, para que funciona. Bombeia sangue. Quanto tem que bombear? É 60% água. Essa seria a força que ela tem que fazer. Ok. Mas o que acontece? A maioria dos médicos estão na clínica, que vamos falar, generalista, simplesmente, nesse caso, não tem a especialidade de cardio, termina solamente olhando isto e fala assim: 60% água, tá ótimo, funciona, seguinte. Mas não, isso é um percentual. Eu preciso saber quanto eles representa esse 60%. Precisa saber, sim? Porque eu vou mostrar para vocês que tão diferente pode acontecer aqui. Bueno, en este caso, este ejemplo es un ejemplo de un ventrículo hipertrofiado. Esto es patología, ¿tá bom? O ventrículo está hipertrofiado, o músculo cresceu, ¿ok? ¿Y qué significa? A cavidade do ventrículo disminuiu sua capacidade, ¿tá certo? Fala que o volumen telediastólico en este ejemplo patológico es 50 ml. Fisiológicamente, ¿cuánto vocês sabem que é o telediastólico? 120. Aqui meu paciente já está em 50, né? Ok. Fala que o volume sistólico do meu paciente está a 30 ml. E o volume telesistólico a 20. E a pergunta é: quanto é a fração de ejeção deste coração hipertrofiado? É só fazer menos de 5. Vamos fazer comigo. Vamos lá. Vamos fazer junto para fazer as continhas matemáticas, sim? Vamos ver. Fala aqui. Vou até escrever com vocês. Fala aqui. O volume total, quanto supostamente é? 50 ml. Ok. Esse é o total. Quanto me fala aqui encontrar um paciente que ele expulsa? 30 ml. ¿Sí? ¿Qué representa esto? Volumen sistólico. ¿Y cuánto fica? 20 ml. Isso é o que encontraram em nosso paciente aí. Volumen telesistólico. Tá certo até mim? A pergunta é: quanto é a fração de ejeção do meu paciente? E é fácil. Vamos olhar. Se nós decimos, eu quero saber quanto percentual é isso. Sim? Vamos olhar. 50 ml. Exatamente. É 100% de sangue. Ok? Agora, 30 ml é X. Agora, as diagonais se multiplicam e o do ladinho se divide. Passem as contas. Quanto? 60%. Entender? Ou seja que a fração de ejeção deste paciente patológico está a 60%. Traduzido para vocês, não confie
Vamos lá. ¿Para qué existe un carro? ¿Para qué funciona? ¿Para qué un carro? No tenemos, ¿eh? Transportar a gente. Muito bem. Transportar a gente. Essa é a sua função. Se falta uma roda, eu posso chegar, sim ou não? Eu acho que sim. Claro que sim. Acelere. Vou chegar. Vou chegar. Literal. Vou chegar. Vai com a falta de roda e tudo, mas eu vou chegar. Ele está cumprindo sua função. O carro está cumprindo a função. Está transportando. Mas ele está doente. Entenderam? Esse é o que está acontecendo com o nosso paciente. ¿Sí? Aqui, o coração do paciente está trabalhando ao 60% também. Mas o único detalhe é que este coração é patológico. Ele está trabalhando ao 60%. O problema é que os volúmenes não coincidem com a fisiologia. Se eu faço aqui, eu falo para vocês, quanto é o débito cardíaco deste paciente? Se o coração dele está assim, a 90 batimentos por minuto, passem aí as contas. 2.700. Quanto? 2.000 quanto? 2.700. Ok. 2.700 ml barra minuto. Pelo amor de Deus, ele está mais forte que eu. A pressão desse paciente, o mais provável, está muito baixa. Entenderam? Então, aí que está que eu falo que é verdade, nossa fração de ejeção é uma das coisas mais importantes a seguir, porém, temos que conferir se esses percentuais realmente representam valores fisiológicos ou valores patológicos, tá certo? Então, significa que não faz quanto que é o normal? 5 litros ou 5.000 ml minuto. Pelo amor de Deus, ele tem falta de sangue dentro do sistema arterial. Entenderam? Eu vou colocar sangue. Vai adiantar colocar sangue nesse paciente? Não, porque o coração não funciona. Ele tem sangue, mas ele não tem espaço para mapear a sangue. Ele precisa do coração, isso que eu preciso, tá? Sim. Coração grande, hipertrofiado para dentro. Básicamente sí. Puede ser, en este caso, el ejemplo es el ventrículo izquierdo. El ventrículo puede funcionar, puede mal funcionar ambos al mismo tiempo, como puede mal funcionar solo un lado. ¿Sí? El izquierdo es más común. ¿Sí? ¿Querido? Os 2.700, como que a senhora chegou neles? O quê? Os 2.700 ml por minuto. De onde que saiu? Olha, volumen sistólico, que não escrevi aqui, vezes 90 que eu inventei para vocês, o coração do paciente. Quanto é o volumen sistólico dele? 30. 30 vezes 90, sim? Neste caso, tá bom? 90 por minuto, exatamente. Realmente o coração, isso já é mais avançado, né? Mas o coração vai tentar bater mais vezes por minuto para tentar compensar, já tentar expulsar mais vezes por minuto. Pero, imaginem só vocês, não confiar só em fração de ejeção, tá bom? Muito bem, muito bem.